Existem 7 oceanos e 6 continentes. Pelo menos é o que a maioria das pessoas pensa. No entanto, desde 2017, essa visão fundamental do mundo tem sido questionada por muitos cientistas. Nesse ano, eles fizeram uma descoberta no Pacífico que pode mudar para sempre nossa visão do mundo como o conhecemos. Encontraram um 7º continente. Nesse vídeo, vamos explicar por que nosso conhecimento geral de 6 continentes no mundo pode não estar correto. Também vamos esclarecer o que se sabe sobre esse suposto 7º continente e por que ele pode alterar o curso do mundo de forma permanente. Portanto, fiquem ligados, aqui no Vale a Pena Conhecer. Antes de investigarmos mais sobre o 7º continente, vamos fazer uma viagem ao passado e explorar o que são os continentes. É amplamente conhecido que nosso planeta Terra provavelmente se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos, a partir da união de asteroides, poeira, gases e cometas. Posteriormente, muitas rochas começaram a se formar em grandes placas tectônicas na superfície da Terra. Nessa época, a Terra era muito quente e a atmosfera estava cheia de vapor da água. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, a atmosfera terrestre começou a esfriar gradualmente, fazendo com que a água, na forma gasosa, se precipitasse da atmosfera para a Terra. Muitos milhões de anos depois, o planeta estava cheio de água. A única área que não estava coberta de água naquela época era um supercontinente chamado Pangeia. Pangeia era uma imensa extensão de terra que reunia todos os continentes que conhecemos hoje em um só lugar. Essa enorme massa foi habitada por dinossauros, anfíbios, os primeiros répteis e até mesmo os predecessores dos mamíferos. Há aproximadamente 175 milhões de anos, no entanto, as placas tectônicas que compunham a superfície total da Pangeia começaram a se separar em pedaços. Ao longo do tempo, elas se moveram alguns centímetros a cada ano, até finalmente formar a superfície terrestre e os 6 continentes que conhecemos hoje: Europa, Ásia, África, Oceania, Antártida e América. No entanto, isso não é toda a verdade. Na Idade Média, muitos reinos europeus começaram a explorar os 7 mares de navio. E mesmo que eles ainda não tivessem mapeado cada centímetro da Terra, rapidamente perceberam que uma grande parte do que poderia ter pertencido à Pangeia parecia ter desaparecido. Mais tarde, quando o explorador holandês Abel Tasman, que aliás dá nome à ilha da Tasmânia, circunnavegou o continente australiano em 1642, ele declarou ao mundo estar firmemente convencido de que deve haver um gigantesco continente ao redor da Nova Zelândia, mas debaixo da água. O motivo para essa afirmação era que havia naquela região do Pacífico uma quantidade excessiva de ilhas e rochedos que pareciam surgir do nada na superfície da água. Nos anos seguintes, o mundo se dedicou menos à exploração dessa região misteriosa e mais à sua conquista. Por um lado, a navegação nessa área era extremamente difícil devido à grande quantidade de ilhas e rochedos. Por outro lado, principalmente franceses e ingleses estavam ocupados colonizando a área e travando batalhas pesadas com os povos indígenas da Nova Zelândia, Austrália e outras ilhas da região. Em particular, houve confrontos frequentes com os maoris, que habitavam a Nova Zelândia há séculos e conheciam muito bem a região. Assim, levou 375 anos até que o mundo pudesse novamente se dedicar à ciência geológica. Dessa vez, porém, uma descoberta revolucionária foi feita. Após teorias e pesquisas na região da Nova Zelândia desde os anos 90, em 2017, um artigo de renomados geógrafos intitulado O Continente Oculto da Terra foi publicado. Nesse artigo, que saiu em uma das revistas científicas mais respeitadas de geografia e geologia, 11 cientistas afirmaram que haviam examinado minuciosamente a região submarina ao redor da Nova Zelândia e descoberto algo incrível.
Segundo eles, existe uma crosta continental de aproximadamente 4,9 milhões de quilômetros quadrados, que faz fronteira com as placas tectônicas da Austrália e da Antártida. No entanto, 94% dessa área gigantesca está submersa, e a Nova Zelândia é a única grande massa terrestre que se destaca. Além disso, existem apenas ilhas isoladas, como a ilha Ball's Pyramid ou a ilha Lord Howe, que emergem da água. Grandes partes desse continente misterioso estão a mais de 2 quilômetros abaixo da superfície do mar. Mesmo assim, essa massa de terra é considerada um continente próprio. Os cientistas argumentam que todas essas ilhas estão em uma placa continental separada, composta de granito e basalto com 40 quilômetros de espessura, assim como os outros continentes. Seguindo esse raciocínio geológico, é totalmente aceitável afirmar que existe um sétimo continente aqui, embora apenas 6% dele esteja acima da água. Os cientistas chamaram esse continente de Zelândia. Mas por que a Zelândia é relevante? Não poderíamos simplesmente ignorar esse continente, já que ele está quase que completamente submerso? Em primeiro lugar, a descoberta de Zelândia levanta inúmeras questões para geólogos e geógrafos sobre como os continentes se formaram e por que algumas placas se movem em uma direção e algumas em outra. Além disso, a questão de por que a Zelândia afundou ao longo do tempo é intrigante. Já foram encontrados vestígios de possíveis dinossauros, bem como restos de flora e fauna pré-históricas. Alguns especulam que há milhões de anos, quando Zelândia poderia ainda estar acima da água, gigantescos dinossauros, como o titanossauro, poderiam ter habitado essa parte da Terra. Essas criaturas poderiam ser ainda maiores e mais massivas do que tudo o que conseguimos imaginar até agora, o que transformaria nossa perspectiva sobre os tempos pré-históricos. Também é fascinante considerar quais animais dessa região poderiam ter se espalhado pelo resto do mundo. No entanto, a maior questão aqui, como muitas vezes acontece, é mais de natureza política. Já é sabido que na Nova Zelândia há alguma extração de petróleo e gás em pequena escala. No entanto, devido à escassez de recursos e à preocupação com o meio ambiente, a exploração no território neozelandês é limitada. Como a Nova Zelândia faz parte da Zelândia, muitos cientistas não descartam a possibilidade de haver também muitas reservas de petróleo e gás sob o restante do oceano. Se isso for verdade, existiriam 4,9 milhões de quilômetros quadrados de área que potencialmente contém recursos que se acreditava estarem se esgotando em breve. Atualmente, a tecnologia para explorar petróleo e gás em profundidades de mais de 2 quilômetros no oceano ainda não existe, mas em algumas décadas isso pode ser uma realidade. Se isso acontecer, terá duas grandes consequências. Em primeiro lugar, os combustíveis fósseis poderiam continuar sendo utilizados, o que tornaria a luta contra as mudanças climáticas consideravelmente mais difíceis. Em segundo lugar, todas as ilhas e países da região poderiam ganhar nova influência e criar novas oportunidades econômicas. Até pequenos estados, como as Ilhas Marshall ou Fiji, poderiam ter voz ativa na política global de recursos e energia, tomando decisões pioneiras. Ou poderiam se tornar peões de outras potências globais que desejam explorar recursos potenciais a qualquer custo. Essas questões ainda são teorias não comprovadas. No entanto, o que não é mais uma teoria é que ao lado da Austrália existe um continente subterrâneo chamado Zelândia. Embora a Zelândia, com seus 4,9 milhões de quilômetros quadrados, seja teoricamente o menor continente de todos, a descoberta como um todo é revolucionária e mostra que continuamos a aprender coisas novas sobre nosso mundo e universo todos os dias. Fala pra gente nos comentários o que vocês acham dessa nova descoberta. E se você gosta de conteúdo de geografia, vai adorar esse vídeo sobre a Antártida. Até a próxima, aqui no Vale a Pena Conhecer.